Quantos projetos da sua empresa não conseguem chegar até o final? Você já parou para se perguntar por que isso acontece? Se você ainda não achou a resposta, não se preocupe, porque nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais são os 10 mandamentos que fazem um projeto ter sucesso. E no final, eu ainda vou deixar uma dica matadora para que nunca mais vocês tenham um problema com a implantação de projetos dentro da sua empresa. Existem basicamente dois tipos de empresas no mundo: aquelas que entendem que podem inovar por meio de projetos e aquelas que ainda não perceberam isso. Nesse vídeo eu vou me direcionar para esse primeiro grupo, porque para esse segundo grupo eu vou orientar vocês a assistirem esse outro vídeo que está aparecendo aqui. Ali vocês vão ver como que vocês podem inovar por meio de projetos. Então, para essas empresas que já entenderam que os projetos são meios para ela inovar, mas estão enfrentando muitos problemas, aqui vai o primeiro mandamento. A primeira coisa que você precisa fazer para que o seu projeto tenha sucesso é ter um patrocinador. O patrocinador é aquela pessoa que vai divulgar o seu projeto dentro da organização. Até porque a primeira venda que você faz do seu projeto não é para o mercado, mas sim para dentro da empresa. As pessoas precisam acreditar que aquele projeto que você está executando vai levar a sua empresa a um outro posicionamento de mercado. E a figura do patrocinador é essencial para que as pessoas entendam isso. Normalmente, um patrocinador exerce um cargo da alta liderança da empresa. Até porque, em teoria, essas pessoas têm autoridade, têm influência e, principalmente, tem trânsito livre dentro da organização como um todo. E sem contar que ela conhece muito bem a cultura da empresa. Então, ao invés do gerente de projetos e do seu time ficar tentando vender a todo custo o seu projeto dentro da empresa, ele utiliza dessa figura. E quanto mais influente essa figura é, melhor ele vai ser como patrocinador. Ou seja, o patrocinador tem que ser escolhido cuidadosamente. Não é apenas uma pessoa que exerce um alto cargo de liderança dentro da empresa, mas sim uma pessoa que tem influência dentro dela. Eu diria que a figura do patrocinador é tão importante para os projetos que, se você não tiver isso, não precisa nem olhar os outros 9 mandamentos. Agora, se você já entendeu a importância de um patrocinador, você pode começar a pensar no segundo mandamento. E esse segundo mandamento é que você precisa ter um objetivo muito claro. Muitas vezes os projetos surgem de ideias muito interessantes, só que às vezes aquela ideia é apenas uma ideia solta. Ela não se conecta a algum objetivo organizacional. Então o que a gente precisa entender é que o projeto, no final das contas, ele é um meio para atingir algum fim. E o fim que ele vai atingir é justamente algum objetivo estratégico que a empresa tem. Então, se a empresa tem o objetivo de reduzir custos, o projeto tem que atingir esse objetivo. Se ela tem de aumentar receitas, ela tem que atingir esse objetivo. Se ela tem como objetivo aumentar a satisfação dos seus clientes, ela tem que focar nesse objetivo. Se o seu projeto não consegue se conectar a algum objetivo estratégico, ele não faz sentido de existir. A pior coisa que pode acontecer é você fazer um projeto e depois ficar tentando buscar em qual objetivo ele vai se encaixar. Mas desde que o objetivo esteja claro, aí a gente pode pensar no terceiro mandamento, que é ter uma abordagem de projeto correta. Muitas pessoas não entendem que, em termos de gerenciamento, a gente pode utilizar diversas abordagens para gerenciar um projeto. Ela pode utilizar uma abordagem mais tradicional, uma mais ágil ou até uma versão híbrida dessas duas. O mais importante é que a equipe de projeto se sinta à vontade para levar aquele projeto do início ao fim. E ela só vai se sentir à vontade se a abordagem escolhida for aquela que eles tiverem mais familiaridade. Então lembrem-se de uma coisa: não existe uma abordagem mais certa do que a outra. Existe aquela que é mais correta para o contexto que o seu projeto está. E aí a gente pode ir para o quarto mandamento para um projeto de sucesso, que é ditar o ritmo desde o início do projeto. Se existe uma coisa que se perde com muita facilidade durante a execução de um projeto, é o ritmo que a sua equipe está tendo. Então todo projeto ele deve começar num ritmo bem acelerado, porque se ele começar num ritmo mais lento, a tendência é que esse ritmo só vá caindo ao longo do projeto. Então, dentro do próprio projeto, você precisa criar uma cultura desde o início de entregar as coisas dentro do prazo e de fazer as coisas em alta velocidade, porque os projetos normalmente são assim. Eles precisam tanto de muita agilidade quanto de muita velocidade. Mas de nada adianta você ser ágil e veloz se você não seguir o quinto mandamento,
que é eliminar o trabalho supérfluo. O trabalho supérfluo é qualquer coisa que você faz dentro do escopo do seu projeto e que não foi solicitado pelo seu cliente, mas que de alguma forma você acha que vai superar as expectativas que ele tem. A boa intenção de fazer alguma coisa a mais dentro do projeto é super válida. O problema é quando você deixa de fazer aquilo que é essencial e começa a trabalhar naquilo que não é essencial. Daí a gente começa a chamar isso de trabalho supérfluo. Então se foque nas necessidades e nos requisitos dos seus clientes, aquilo que de fato vai tornar o produto funcional de acordo com o que ele pediu. Depois, se sobrar tempo e se sobrar dinheiro, aí você vai acrescentando esse trabalho mais supérfluo, essas perfumarias que normalmente são possíveis de acrescentar e que pode ser que superem as expectativas dos seus clientes. E além de você trabalhar para eliminar o trabalho supérfluo, você deve se lembrar também de eliminar o que a gente chama de efeito halo, que é o sexto mandamento. O efeito halo nada mais é do que aquela mentalidade que muitos gerentes de projetos têm de achar que porque uma pessoa ou uma equipe faz um trabalho bem, ele automaticamente vai ser bom em outra coisa. E isso é extremamente falso. Por mais que você consiga identificar que algumas pessoas ou algumas equipes são mais produtivas do que as outras, não parta do pressuposto de que só por causa disso ela vai fazer tudo bem dentro do seu projeto. Então, ao invés de tentar fazer com que uma equipe faça vários trabalhos distintos, tente identificar quem são aquelas pessoas que de fato estão produzindo bem no seu projeto e aquelas que não estão. O mais importante é que você não cause acúmulo de tarefas, principalmente para aquelas pessoas que produzem bem dentro do projeto. E aí, uma vez que você deixa essas equipes bem equilibradas, cada um fazendo o que tem que fazer, aí a gente pode negociar uma outra coisa com elas, que é realizar entregas intermediárias, que é o sétimo mandamento. Um dos piores problemas que pode existir dentro de um projeto é quando uma equipe, por melhor que ela seja, se foca apenas na entrega final do projeto, que é, no caso, o produto ou serviço que o projeto vai produzir. Só que quando você faz isso, você causa dois problemas. Um é que você acaba se afastando muito do seu cliente, e o outro que você aumenta muito o risco do seu projeto. E esse risco do projeto aumenta justamente porque também aumenta a chance do cliente não aceitar a sua entrega lá no final. Então, quanto antes você conseguir reconhecer algo que você tem que corrigir, melhor. E uma vez que a gente consegue entender a importância das entregas intermediárias, a gente pode ir para uma outra questão, que é conseguir manter o foco no trabalho concluído. Muitas pessoas não entendem a diferença do trabalho a ser feito e do trabalho a ser concluído. Quando você libera os trabalhos a serem feitos pelas equipes, eles podem começar a abrir diversas frentes, mas não importa quantas frentes estão abertas dentro do seu projeto. O que importa é o que está sendo concluído. Então, muitas vezes em projetos, você vê as pessoas fazendo uma série de atividades, mas o que é importante para você em termos de gerenciamento é aquilo que de fato está sendo concluído. Então, de nada adianta eu ter todas as atividades do meu projeto em andamento, se nenhuma delas está sendo concluída. Se você manter o foco no trabalho concluído, além de você conseguir evoluir mais no seu projeto, você vai conseguir gerenciar melhor ele também. E, consequentemente, você vai evitar aquelas medições que são muito genéricas, onde você pergunta para as pessoas o que foi feito e elas costumam dizer que o trabalho está em andamento. E não há nada mais genérico do que isso. E ao fazer isso, a gente pode então chegar ao nono mandamento, que é fazer alinhamentos e medições. Percebam que essas coisas são duas coisas distintas. Os alinhamentos são aqueles encontros rápidos que você vai ter com a sua equipe e que normalmente você faz para resolver problemas de curto prazo. É por isso que muitas pessoas gostam de fazer esses alinhamentos logo no início de uma semana, para deixar claro como deve ser o direcionamento dos trabalhos que vão acontecer naquele período. Agora, as medições são outra coisa. As medições são mais de médio prazo. Então, um bom gerente de projetos costuma fazer medições quinzenais ou mensais. Nesse caso, você faz uma reunião com as equipes e começa a medir de fato o que foi concluído,
e não o que está em andamento. E ao fazer essas medições, você começa a verificar aquilo que você tem que corrigir e aquilo que você tem que prevenir que aconteça. Então, os alinhamentos são direcionamentos de curto prazo. As medições são os controles de médio prazo que você faz para manter o projeto no trilho. E se a gente fizer todos esses 9 mandamentos muito bem, finalmente a gente pode chegar no 10º mandamento, que é conseguir controlar bem as mudanças do projeto. Entendam que há um apetite muito grande dos clientes e das partes interessadas do seu projeto em causar mudanças dentro do seu escopo. Eles não fazem isso propositalmente. Eles fazem isso porque muitas vezes eles não tinham uma ideia detalhada do que o produto ou serviço que eles solicitaram ia acabar sendo ao final do projeto. Então, no meio do caminho, eles acabam solicitando coisas que não estavam previstas lá no início. E aí você precisa criar um mecanismo para controlar bem essas mudanças, porque basicamente existem 2 tipos de mudanças. Aquelas que são muito pequenas e que não vale a pena você ficar discutindo com o cliente, porque o tempo que você discute com ele é muito maior do que o tempo que você executa aquela tarefa, e aquelas mudanças que de fato alteram o escopo e o trabalho do seu projeto. Essas mudanças, elas muito provavelmente vão impactar no seu prazo e no seu custo. O fato é que você precisa analisar o impacto de todas as mudanças que estão sendo pedidas pelos seus clientes, porque se de fato as mudanças alteraram o escopo e impactar o prazo e o custo, você vai ter que formalizar esse pedido de mudança. E ao fazer isso, você precisa criar um novo plano de projetos, porque o seu prazo e o seu custo e o seu escopo, principalmente, vão ser diferentes. Então, se vocês seguirem esses 10 mandamentos, com certeza a chance de sucesso dos seus projetos vai aumentar vertiginosamente. Mas eu falei com vocês que aqui no final eu ia dar uma dica matadora para vocês. E essa dica é um novo curso que nós temos que vai tratar com muito mais profundidade o que a gente viu aqui nesse vídeo. E esse curso se chama Gestão de Projetos para Praticantes. E você pode acessar ele aqui no link e no QR Code que está aparecendo nesse vídeo. Esse curso não é apenas para profissionais que já estão na área de gerenciamento de projetos, e sim para aquelas pessoas que trabalham por meio de projetos de alguma forma. E não se preocupe que esse curso não é voltado para processos, métodos e teoria, mas sim para práticas de gestão de projetos. Então você vai sair dali sabendo quais são os caminhos que você precisa tomar para conseguir levar um projeto de sucesso do início ao fim. E tem mais, se você utilizar o cupom PAPO20, você vai ter 20% de desconto nesse curso, se ele for o primeiro curso que você está utilizando dentro da nossa plataforma. Lembrando que esse curso, assim como todos os outros que nós temos lá dentro da plataforma, segue um modelo de assinatura única, onde você paga apenas uma vez e tem acesso vitalício ao conteúdo daquele curso, sem pagar mensalidade. Espero que vocês tenham gostado e já sabe, né? Curta, comenta e compartilhe e se inscreve para você continuar recebendo conteúdo novo aqui do nosso canal. Até a próxima!